uma distinção entre repressão e opressão. Importa fazer esta distinção. Enfim, de maneira muito intuitiva, eu farei isso. Depois, numa segunda parte, eu procurarei dar sinal do que é que o Sartre pensa sobre violência, sobretudo na passagem do primeiro Sartre para o segundo Sartre, digamos, portanto, a passagem do Ser e o Nada, obra de 43, para os Cadernos sobre uma Moral, onde há uma tematização sobre a violência. E, finalmente, dedicarei também algum tempo ao pensamento dele sobre a opressão, de uma maneira já bastante explícita, na parte final da Crítica da Razão Dialética, do primeiro volume da Crítica da Razão Dialética, onde ele tem um pensamento bastante, umas boas páginas, umas largas dezenas de páginas sobre o problema da opressão. E, finalmente, queria terminar com um terceiro aspecto, é que, curiosamente e surpreendentemente, eu indo à procura de uma teoria sobre a opressão para ilustrar, até de uma maneira bastante interessada, questões que dizem respeito ao contexto social, económico e político que se vive na Europa, em alguns países, como o meu país, um contexto de austeridade. Curiosamente encontra-se uma notável proximidade entre descrições que Sartre nos dá relativas à sociedade burguesa de final do século XIX em França e precisamente a austeridade. O que me faz pensar que afinal a austeridade não tem assim tanto de novidade. Eu depois mostrarei as passagens em que isso é dito. Então este é o meu percurso, não é? Bom, eu quando penso, como comecei por dizer, de uma maneira muito intuitiva, digamos assim, e também acho que é um pouco assim que se começa por fazer fenomenologia sempre, procuro fazer uma distinção entre repressão e opressão. Eu penso que na repressão há um trabalho sobre o corpo. A repressão faz sentir sobre o corpo e a opressão é uma violência, uma outra modalidade de violência que é sem corpo a corpo. Na verdade, sem corpo nenhum. A força opressora não atinge o corpo concreto das pessoas, pelo menos diretamente, como sucede com a repressão. A violência que oprime visa as possibilidades de ser dessas pessoas. De alguma maneira também podes pensar a opressão como estar para a repressão como um fim para um meio. Entre os fins da repressão pode contar-se a opressão, entre os fins da repressão pode contar-se a opressão. Ainda que a opressão plenamente conseguida é a que consegue dispensar-se da repressão. Por exemplo, há qualquer coisa do utópico na distopia do Orwell, em 1984, e que estaria próximo disto, uma opressão que supera todas as formas de repressão. E essa também é a direção de aperfeiçoamento que os totalitarismos perseguem e também, de forma mais geral, os sistemas políticos que exacerbam a necessidade de ordem pública. O desprezo pela desordem, o desprezo pela arruaça rebelde, por exemplo, a algazarra nas ruas, o poder de subversão, até do desejo sexual, tende a desenhar dispositivos institucionais sedimentados em práticas sociais em vista de uma ordem que se auto-imponha sem resistência à sociedade. Paradoxalmente, há aqui um paradoxo. Paradoxalmente, a lógica da opressão e da repressão é perfeitamente compaginável com a ideia de que a opressão, afinal, apenas visaria a ordem e a paz, e que aqueles que a resistem, na verdade, apenas desejam a desordem e a guerra. Também penso que há alguma ressonância, podemos procurar uma ressonância com a ideia de diferença ontológica. Podemos pôr como hipótese interpretativa que a repressão é o aspecto ôntico de um tipo de violência que tem o seu fundo ontológico na opressão. Aliás, é conhecido o tema heideggeriano do esquecimento do ser, e no entendido do filósofo alemão, toda a metafísica terá sido uma história do esquecimento do ser. Ora, com a violência pode dizer-se algo semelhante. A história da violência contém um esquecimento da sua modalidade opressiva. Por exemplo, um autor relativamente recente, que tem um livro bastante interessante, Civilized Oppression, Jean Harvey, refere-se a formas menos óbvias de violência, como sendo as formas de violência opressiva. E diz que é importante fazer o trabalho de as tornar reconhecíveis. E, por outro lado, um autor como Zizek coloca a tónica em termos de uma imperceptibilidade, ao contrário da violência subjetiva, de sujeito a sujeito, seja a de corpo a corpo, seja a de consciência a consciência.
e cito, que é experimentada contra o pano de fundo de um grau zero da não-violência, a violência objetiva, que é a violência inerente a este estado de coisas normal, é uma violência invisível. Contudo, esta violência invisível, que justamente é a opressão, violenta a possibilidade de sentido da vida humana, a significação aberta da existência humana, os reenvios que relacionam o passado, o presente e o futuro numa existência projetiva, porque se molda uma temporalidade própria. Poderíamos dizer que cada um de nós, se não fosse oprimido, constituiria uma maneira própria de ser a sua temporalidade. Aliás, talvez por isso, a primeira coisa que a gente oprimida faz quando conquista, mesmo que por instantes, a liberdade, é redimir a sua própria temporalidade, recuperando o seu domínio. Por que razão quiseram os oprimidos parar o tempo, arrêter le jour, na Revolução de Julho, em 1830, como diz o Walter Benjamin na 15ª tese sobre a história? Em suma, como afirmou o Benjamin, porque importava aos revolucionários, no momento da ação, fazer explodir o contínuo da história. Na verdade, esse é o contínuo sem o qual seria impossível elaborar um conceito de dívida, crédito, juro, promessa, responsabilidade e também mansa, culpa e perdão. Precisamente a elaboração de todo o léxico da moral, mas também de uma opressão de fundo temporal e que ressoa bastante no contexto político e económico que nós vivemos. Aliás, Nietzsche também tem alguma coisa a dizer sobre isto, quando, na Sociologia da Moral, de uma forma muito rápida, reclama, digamos assim, pelo esquecimento da faculdade de esquecer. Bom, este quadro problemático leva-me a chegar a Sartre. E precisamente Sartre, talvez de uma forma muito clara, tenha feito logo ressaltar a ideia de que não a opressão, mas mesmo na violência em geral, o que está em causa não é o outro que é visado pela violência, mas a liberdade do outro que é visado na violência. Aliás, há todo um vínculo de essência entre liberdade e opressão na análise de Sartre nos cadernos como moral. Só uma liberdade pode oprimir e só uma liberdade pode ser oprimida. A liberdade é o elemento central da sua análise da violência e também da violência que caracteriza a opressão. Este vínculo efetua-se por uma dupla negação da liberdade do oprimido através da negação da liberdade do opressor. A violência própria da opressão, nos cadernos, está na objetivação e na reificação alienante da subjetividade do oprimido, através da objetivação, da subjetividade do próprio opressor, que se faz objetivação de liberdade própria para assim poder objetivar e que se faz assim negação para assim poder negar. É a liberdade e nada mais que por escolha própria se determina a violentar e é a liberdade e nada mais que é vítima da violência. Portanto, uma liberdade violenta outra liberdade através de ambas, no quadro um primado de um para si, um pour soi, cujo ser é a liberdade. E que não se deixa determinar por nada senão por si mesmo, mas que traz ontologicamente uma relação de interioridade com a alteridade no seu ser para outra. Ora, com estas observações, eu reconheço que estamos ainda no quadro da ontologia fenomenológica de Lettres de l'Union e claramente em vista de prosseguir ou prolongar a investigação no sentido de completar aspectos, logo na obra de 43, reconhecidos em falta. Bom, como vimos, não é exatamente o outro que é vítima da violência, mas a sua liberdade. E não por uma supressão da liberdade com quem é posto atrás das grades, agrilhoado de alguma maneira, inibido nos seus movimentos ou nas suas escolhas, ou torturado ou até mesmo morto. Nenhuma liberdade é assim suprimida, ontologicamente falando. A liberdade vitimada, a liberdade negada na violência não é fundamentalmente uma liberdade cada vez mais limitada, como se fosse um campo cercado de fora, em fecho sobre si mesmo. Isso seria uma negação meramente externa da liberdade. A liberdade que a violência nega é negada internamente. Ou seja, a violência é uma relação de interioridade. Ou não é violência. E é-o precisamente para a destruir. E, portanto, é um fenómeno que se desdobra a partir das possibilidades do para si entrar em má-fé, através da estrutura metastável do código pré-reflexivo. Isto são termos, digamos, são conceitos, noções que resultam do ser e nada. Do mesmo modo que a ambivalência do para si, enquanto ser o que é e não ser, e que não é o que é, entre ser que é o que não é e é o que não é, possibilita a conduta de má-fé. Se a ambivalência do para si possibilita a conduta de má-fé, mentira a si que o para si se proporciona uma conduta de fuga à angústia, a tensão da relacionalidade com o outro é o que possibilita a violência. O significado do fenómeno da violência não está contido nos diversos relacionamentos matizados por Sartre em O Ser e o Nada.
e do seu ponto de vista votados ao fracasso. As relações concretas com outrem, no essencial, procuravam assegurar ao sujeito uma resposta à gratuitidade da sua existência. Depois do cósito pré-reflexivo, no seu movimento totalizador da ipseidade, e depois do esforço malogrado de uma reflexão pura pelo qual uma consciência se desdobra em consciência refletindo, visando-se como refletida, Sartre encontra uma terceira oportunidade de superar o malogro, o l'échec, o fracasso, encontra essa terceira oportunidade no relacionamento com o outrem. Contudo, a violência, enquanto relação concreta com os outros, leva de um plano distinto e mais próximo da própria descoberta do outro como outro. A violência não visa a liberdade do outro como meio para a liberdade do próprio, como sucede na descrição das relações concretas em O Ser e o Nada, antes visa como fim o fim da liberdade do outro. Como fim, estou a usar fim aqui nos dois sentidos, como o fim da liberdade do outro, extermínio da liberdade do outro. É uma recusa absoluta da presença originariamente ameaçadora do para o outrem, do próprio estado descoberto do para si, que a descoberta do outrem significa. E isto que se diz pela negativa também pode dizer-se pela positiva. Na verdade, a rejeição absoluta da liberdade do outro equivale à restauração pela destruição da liberdade absoluta do para si sobre o mundo, que assim deixa de se apresentar como a exterioridade, como o descoberto de si, ou ainda o a que o descoberto de si se mostra. Citando Sartre, nos cadernos, a intransigência do violento é a afirmação do direito divino da pessoa humana a ter tudo, logo tudo. O universo não é mais meio, mas o obstáculo denso e essencial entre o violento e o objeto de seu desejo. A violência é a afirmação incondicionada da liberdade. Portanto, há quase um reverso entre liberdade e violência, um do outro. Em suma, e de maneira necessariamente muito sumarizada, nos cadernos, Sartre enfrenta a questão da violência em termos por longo noções desenvolvidas em O Ser e o Nada. No fundamental, a violência é ali fenomenologicamente compreendida como conduta de má-fé, ainda a partir de um enfoque privilegiadamente ontológico e relacional, intersubjetivo. A escolha pela violência é uma escolha pela negação de si, enquanto liberdade, para assim poder negar o outro enquanto liberdade. Negação que se distingue precisamente por se afirmar como negação de liberdade. Este quadro, digamos assim, de prolongamento das preocupações de Ser e o Nada em cadernos, transforma significativamente com a crítica da razão dialética. É uma obra já de 1960, é o segundo grande trabalho de Sartre, geralmente entendido como o segundo Sartre. Bom, e transforma-se em dois sentidos principalmente. Por um lado, a articulação de um novo par conceptual, praxis, o par praxis e prática ou inerte, que na realidade vem densificar a oposição entre para si e em si, que eu tenho estado a usar até agora, e que, a meu ver, supera o beco sem saída do esquema estritamente transparencial que domina e aprisiona, bem vistas as coisas, o ser e nada. Ou seja, praxis e prática inerte de alguma maneira ajudam, ou tentam, ou procuram superar alguns becos sem saída em que Sartre se vê resultado de uma concepção estritamente transparencial do para si. Por outro lado, e em segundo lugar, um elemento francamente exterior e estranho ao aparelho conceptual do ser nada surge com crítica: o condicionamento do relacionamento opressivo pela rarité, a carência, a penúria ou a escassez. E lembram-se quando eu falei logo no início daquele aspecto de que há uma proximidade bem considerável entre aquilo que nós hoje em dia caracterizamos como políticas da austeridade e a maneira como Sartre caracterizará esta penúria ou escassez como uma escassez provocada, uma escassez escolhida e, portanto, não resultado de algum tipo de necessidade. Michel Contat, num texto de apresentação de crítica, diu assim, estes dois traços: o conflito original, estou a citar, das consciências, o conflito original das consciências descrito no Ser e o Nada, torna-se na crítica antagonismo de praxis. Portanto, o conflito original das consciências torna-se um antagonismo de praxis, que surge pela mediação do campo material inerte sobre o qual os homens agem, matéria já trabalhada que se caracteriza pelo facto contingente e histórico da sua escassez. Não há o suficiente para todo o mundo.
Fim de citação. Estes serão, pois, os dois aspectos que procurarei aflorar em seguida. A transmutação do conflito de raiz ontológico que caracterizava a intersubjetividade em O Ser o Nada, e que é particularmente relevado, não é? Conhecido com aquela passagem do Iclô, o inferno são os outros. A transmutação deste conflito relacional em um antagonismo de praxis através da mediação de uma materialidade inerte, sempre já trabalhada, e, em segundo lugar, a sua caracterização contingente histórica, portanto, já não ontológica, como, observa a missão contacto, como escassez. Ainda que sem qualquer espécie de concessão, Sartre preserva o eixo central do seu pensamento, a saber que é a liberdade que há e que é a liberdade que é visada na ação humana, e que assim também a compreensão da violência prossegue na crítica, fundamentalmente articulada com a noção de liberdade, é todavia relevado o papel da matéria inerte no processo de dupla negação de liberdade, da liberdade que caracteriza a violência. E cito na crítica: é sempre um reconhecimento recíproco de liberdade e ao mesmo tempo uma negação, seja recíproca ou unívoca, desta liberdade, através e pela mediação da inércia da exterioridade. E, mais uma vez, diz Sartre, a única violência concebível é a da liberdade contra a liberdade. Portanto, este é o fio condutor que é preservado desde Letralien até ao fim. Mas a única violência concebível é a de liberdade contra a liberdade através da mediação da matéria inorgânica. É uma das expressões, matéria inerte, matéria inorgânica, são várias, ele vai variando algumas vezes esta expressão. Esta mediação pela matéria inerte, trabalhada e trabalhável pela praxis, revela-se, na nossa opinião, um importante elemento para o aprofundamento da compreensão da especificidade da violência inerente à opressão. A mim interessa-me perceber como se particulariza a violência na opressão. A primeira ocorrência do termo opressão na crítica da razão dialética surge no cerne da discussão da dialética do senhor e do escravo, e logo para inscrever no plano do que os homens fazem ser uns aos outros, plano de ser que um é para um outro e que só assim é para si, plano de reconhecimento e de identidade entre homens, ou, para empregar os termos mais caros a Sartre, entre liberdades. Eu vou citar: o homem não se torna coisa pelo outro, o homem não se torna coisa para o outro e para ele mesmo, a não ser na medida em que ele é, em primeiro lugar, posto pela praxis mesma como uma liberdade humana. Quanto à opressão, ela consiste sobretudo em tratar o outro como um animal. No entanto, a animalidade chega ao escravo pelo mestre depois do reconhecimento da sua humanidade. A ordem mais insultuosa é preciso que seja dada de homem para o homem. É conhecida a contradição do racismo, do colonialismo e de todas as formas de tirania. Para tratar um homem como um cão, é preciso, em primeiro lugar, tê-lo reconhecido como homem. Fim de citação. Portanto, o poder que de maneira distintiva na opressão domina e subjuga está menos no que se faz ao outro, mas no que se faz ao outro ser, o que pressupõe um horizonte onde o que está a ser julgado é sempre o reconhecimento a que se deve ao outro. Esta diferença divide a violência nos seus dois campos, o da repressão e da opressão. É claro que o senhor pode tratar o escravo como um cão, espancar-lhe o corpo, fazer dele objeto do seu poder de repressão. Mas o que confere significação ao seu acto violento é que trata o escravo como um cão no mesmo instante em que lhe reconheça a humanidade, para lhe recusar em seguida, tratando-o caninamente. Esta recusa que despreza a contradição, este atropelo intencional da exigência de sentido, é o território próprio da opressão e é uma violência realizada. A ordem mais insultuosa, assim a chama Sartre, prefaz-se de homem para homem, de liberdade para liberdade, como igualdade partida, mas logo ultrajada e lembrada para levar o ultraje ao paroxismo. Ora, esta é a lógica de reconhecimento e identidade pela qual o senhor toma consciência de si na relação que mantém com o escravo de que é senhor. Malgrado o desreconhecimento do escravo rebatido na condição de animal, o senhor precisa de manter o reconhecimento inicial do escravo humano para poder reconhecer-se a si próprio como senhor. A sua superioridade assenta numa profunda dependência do inferior que o superioriza. Assim, é o reconhecimento que traz, dentro da sua afirmação, um fracasso promotor. As consequências agudizam-se no esforço da superação, que, no entanto, não pode, por princípio, ser alcançada. Bom, através da articulação com a sua interpretação da dialética do senhor escravo,
Sartre faz assentar o problema da opressão no solo das relações intersubjetivas e do papel por elas desempenhado nos processos de reconhecimento dos próprios sujeitos. Este plano de reconhecimentos, que num certo sentido apenas dizem respeito a cada um de nós, ainda que na dependência estrita dos outros, é o plano em que se joga fundamentalmente o enfrentamento político da opressão. Os aspectos estritamente materiais, como os relacionados com a repressão que atinge os corpos, mas também as circunstâncias económicas em que uma sociedade se encontra, não podem ser interpretados fora desta relacionalidade fundamental entre homens. E vou citar uma vez mais Sartre, na crítica, as relações recíprocas e ternárias são o fundamento de todas as relações entre os homens, seja qual for a forma que elas possam tomar ulteriormente. Diz assim, enfim, eu vou saltar aqui e vou só ler esta última frase. Os homens são ligados entre eles por relações de interioridade. E neste ponto, é só isto que eu queria dizer, neste ponto Sartre repete uma divergência de sempre para com as perspectivas marxistas que situam a esfera das relações humanas numa posição mais estruturada do que estruturante, ao contrário da esfera das relações de produção, mas igualmente o determinismo económico, chamemos de economismo, tenha ele um recorte marxista, liberal, neoliberal ou outro qualquer. E ainda também uma divergência com a exclusão das relações de interioridade do campo das relações sociais e políticas, como se não fosse nelas que se constituísse o modo de ser da comunidade que transcende a mera convergência de interesses particulares no interesse comum. Na afirmação sartriana de que os homens estão sempre entre si ligados por relações de interioridade, quando se reporta a relações sociais, além de todas estas recusas, está também em jogo o próprio campo específico da tensão e da luta política, campo onde acontece a opressão que estabelece e mantém a dominação entre homens. Sartre está a dizer-nos, assim, que a política tem que ver no fundamental com o que fazemos uns com os outros, com o que fazemos os outros ser e com o que os outros nos fazem ser, e não com as condições materiais que existem ou deixem de existir sobre a nossa atividade livre. Há, pois, aqui um lado íntimo, interior da vida comum das relações sociais. Apesar da centralidade que é conferida à relacionalidade humana, não está aqui em causa propor uma revolução copernicana que viesse estabelecer a ordem económica como órbita disposta em torno da interioridade intersubjetiva. O pensamento de Sartre é, no caso, menos revolucionário, pelo menos no sentido literal, que propusesse uma volta de 180 graus sobre o economismo reinante. Numa longa nota de rodapé em que Sartre põe sempre lado a lado exploração e opressão, a sua argumentação crítica, no que respeita às relações entre os conceitos marxistas de infra e superestrutura, é resumida assim, eu cito: aquilo que nós tentamos mostrar aqui é que todas as pretensas superestruturas são já contidas na infraestrutura como estruturas de relação fundamental do homem à matéria trabalhada e do homem aos outros homens. Fim de citação. Portanto, a demarcação crítica que Sartre faz da distinção entre superestrutura e infraestrutura é aqui o aspecto menos importante. Não está apenas em causa discordar de uma organização da realidade social em dois níveis claramente distintos, um superestrutural e composto pelos aspectos jurídicos e ideológicos de uma sociedade, outro infraestrutural e relativo à organização económica da mesma. A este respeito, Sartre dirá que estes dois planos se imbricam reciprocamente, sem que um esquema de determinismo, cuja inteligibilidade apenas poderia resultar de um ponto de vista demasiado abstrato, de substituição da realidade concreta por um modelo ou esquema de realidade abstraído daquela. Mas muito para lá desta demarcação do reducionismo que algumas expressões do marxismo terão assumido, Sartre evidencia neste mesmo imbricamento a sedimentação da praxis subjetiva, seja a individual, seja a de grupos, que só objetivou como prática ou inerte. E é justamente nesta inércia que se distribui o opressivo. Esta violência da opressão encontra um equivalente parcial na violência invisível, aparentemente de grau zero, que eu falava há pouco em Zizek. E que Zizek contrapôs tanto à violência direta dos corpos, como à violência simbólica, que Pierre Bourdieu, por exemplo, tematizou como dominação cultural exercida através das crenças tacitamente veiculadas e atualizadas na linguagem. Mas apenas parcial, pois ideias, crenças e valores que a linguagem incorpora na sua semântica e faz incorporar no cotidiano da comunidade linguística e cultural são, sem dúvida, aspecto crucial da dessubjetivação serializante. Serializante aqui no sentido que Sartre dá ao conceito de serialidade, que é de separação, objetivação, reificação, atomizando,
atomizando, igualizando e diferenciando, que caracteriza precisamente o prático ou inerte como conjunto da matéria trabalhada. A matéria que traz incorporada toda a praxis passada como passividade. Para Sartre está em causa reconhecer que existe uma dinâmica subjetiva que não é mero efeito da dinâmica económica e infraestrutural. Se assim fosse, não seria realmente possível uma dinâmica que fosse subjetiva. Pois a subjetividade que pressupomos fonte de ação estaria desde logo conformada ao estatuto inativo de consequência inerte e, portanto, passividade e contra finalidade análogas ao do campo prático inerte. É central no pensamento de Sartre, seja em que fase o situemos, recusar este destino da subjetividade, mas nem por isso está menos em causa o reconhecimento da possibilidade de a objetivação alienante suceder à subjetividade. Como se constatava em L'Être Leninien, a permanente possibilidade do para si ser tomado pela má-fé, do mesmo modo na crítica, Sartre dá conta do processo de sedimentação da praxis em prática inerte. Ele dá um exemplo bastante interessante e bastante atual, que é a ideia de o impiedoso jogo das leis económicas. O necessitarismo imposto destas leis, sendo descrito com recurso ao adjetivo impiedoso, cuja significação releva da ordem da subjetividade humana, mas não faz do que deslocar essa significação para o campo prático ou inerte, oprimindo o seu caráter subjetivo no necessitarismo das leis económicas. Eu vou ler uma passagem onde ele pega neste assunto e diz assim: a fuga serial, apreendida como necessidade, torna-se o impiedoso jogo das leis económicas. Esta característica impiedosa se encontra no século XIX sob todas as plumas e todas as declarações. É uma estrutura fundamental da ideologia liberal. Mas não são as coisas que são impiedosas, são os homens. Fim de citação. O processo de sedimentação e objetivação que Sartre mostra afetar a dinâmica subjetiva não é menos visível nas dinâmicas económico-materiais. Portanto, paralelamente às dinâmicas subjetivas, temos uma dinâmica económico-material. Na verdade, Sartre propõe uma teorização luminosa da maneira como se exercem dialeticamente ambas estas dinâmicas, subjetiva e material, no plano da praxis essencial. E como se desenvolve face a elas também uma contra-relação, uma antidialética, no campo prático inerte. Enquanto a praxis envolve um movimento dialético entre a ação livre e matéria, o prático inerte é a matéria como negação da ação. E, contudo, esta matéria trabalhada continua a servir para mediar as nossas relações históricas e sociais, até porque preserva o sedimento da praxis passada. Portanto, a matéria trabalhada no campo prático inerte trabalhou todos os aspectos que totalizam a situação que encontra o sujeito. O processo económico disposto de forma aparentemente livre faz inercialmente o ambiente de normalidade, o tal grau zero normal. Como, por exemplo, é o exemplo mais frequente de Sartre na crítica da razão dialética, por razões históricas evidentes da atualidade, no colonialismo da Argélia. As representações normativas, ideológicas, morais ou simplesmente afetivas se sedimentam como cultura e tradição. E a opressão e a exploração são, na verdade, dois aspectos, portanto, do mesmo funcionamento prático ou inerte desencadeado por uma praxis que visa a sua própria sedimentação. A praxis, e vou citar mais uma vez, a praxis da opressão vai ao encontro do processo de exploração e confunde-se com ele. E diz ainda, por processo de exploração, entendemos o funcionamento prático ou inerte do sistema uma vez instalado. O grande proprietário fundiário, colono, não obriga, propriamente falando, pelo menos na Argélia, o colonizado a trabalhar para ele por um salário de miséria. Fim de citação. A praxis da opressão é esta sedimentação, é isto que é característico da opressão, é esta sedimentação que desloca inteiramente para o funcionamento inercial do sistema uma condição bem real de subjugação, que, no entanto, no plano das escolhas cotidianas, individuais, que se proporcionam às pessoas, bem como no plano das representações morais, jurídicas e políticas que a sociedade se forma, não tem expressão nenhuma. Todo o ponto está mesmo em que estas representações, na sua benevolência liberal, procuram mesmo contrariar e impedir, no que depender do poder dos homens, quaisquer traços na sociedade que possam ser ditos traços de subjugação. Se são precisamente como inevitabilidades impediosas que em nada dependeriam da ação humana.
Esta deslocação é enganosa e instancia bem o movimento que Sartre há de descrever com notável cuidado no fenómeno da má-fé. Por outras palavras, não queremos excessivo julgar no quadro da experiência dos conceitos de Sartre que o demoliberalismo esteja de má-fé. Esta má-fé, aliás, enquanto automentira, pode ser desmascarada por dentro, levada ao ridículo, por exemplo. Algo que tanto quanto me lembro, Sartre não tematizou o fenómeno do ridículo, o poder do ridículo de desarmar uma situação de má-fé. Eu estou-me a lembrar de uma história que o Zizek conta logo a abrir o seu livro sobre violência, e que não é dele, é uma história que ele retoma, simplesmente. E eu cito. Há uma velha história acerca de um trabalhador suspeito de roubar no trabalho. Todas as tardes, quando sai da fábrica, os vigilantes inspecionam cuidadosamente o carro de mão que ele empurra, mas nunca encontram seja o que for. Até que um dia se descobre a trama. O que o trabalhador rouba mesmo são os carros de mão. Ora, se a praxis da opressão é uma praxis do prático inerte, combater aquela é expor este. O ridículo é uma eficaz forma de o fazer. Mas a resistência à opressão tem também na violência uma possibilidade. No prefácio aos Danados da Terra, aos Condenados da Terra, o livro do Frantz Fanon, Sartre dizia que só pela violência poderíamos recuperar, como a lança de Aquiles, que consegue curar feridas, as mesmas feridas precisamente que infligiu. Portanto, a lança de Aquiles, um dos mitos associados a Aquiles, só poderia, ou melhor, poderia curar as feridas que ela mesma tinha infligido. E há aqui uma tematização da violência, enfim, interessante, a violência que responde à opressão, e que Sartre caracteriza com o termo, ou com a noção de apocalipse. O apocalipse é um processo violento pelo qual um grupo em fusão, constituindo-se em oposição a uma praxis de opressão, visa a dissolução da serialidade que caracteriza a atividade passiva do prático inerte, como modo de coexistência, de dominação e alienação, pelo qual cada um é rebatido numa condição de equivalência permutável na sociedade, sendo removida a posse da significação do seu próprio agir. A alteridade serial é, na realidade, uma opressão da alteridade na mesma medida em que é uma opressão do projeto livre de cada um. Há aqui um ponto de encontro entre a alteridade e, digamos, o próprio projeto livre de cada um. Além dos coletivos a que cada um pertence e que mais não permitem que enquadrar cada um no seu papel, é apenas uma exterioridade redobrada de isolamento, ou solipsismo, termo que ele não usa aqui, que vai caracterizar a posição de cada um no espaço social. A serialidade sedimentada no prático inerte constitui, pois, as condições para que uma multiplicidade oprimida convirja no projeto de grupo, totalizado por um terceiro que na multiplicidade transcende o plano de reciprocidade das relações binárias. Enfim, simplificando, a serialidade produz uma dissolução, digamos assim, da alteridade. Produz um isolamento em que os indivíduos tornam-se iguais uns aos outros, e isto produz precisamente uma oportunidade de convergência entre a alteridade e a necessidade de um projeto livre de cada um ser perseguido. Ou seja, há uma convergência que possibilita, cria as condições que possibilitam a emergência de um grupo de fusão. Grupo de fusão significa fusão de liberdades, precisamente. Este projeto de grupo desenvolve-se de acordo com Sartre através de compromissos e juramentos que instalam uma fraternidade que é ainda uma fusão de liberdades. A interpretação de Sartre é, contudo, precavida face a qualquer ingenuidade. Esta fusão é frágil, depressa precisa de se fazer valer de formas que a induzam e que a mantenham. O juramento, mas logo a seguir também procedimentos que a previnam, ou que previnam a possibilidade da traição, tornada muitíssimo sensível e assim acabando por ser uma inevitabilidade iminente. É o que Sartre designa por fraternidade de terror. E no fundo, o passo seguinte é que apenas a resserialização através de uma passagem de grupo de fusão a um grupo serial diminui e normaliza a tensão suscitada pela instabilidade da fusão apocalíptica. E assim, a praxis
deixa-se sedimentar na matéria inorgânica, trabalhada, reconfigurada do prático ao inerte, num ciclo que, por exemplo, Michel Contar chama de espiral infernal, digamos, recuperando a ideia do inferno. Por novas vias, o inferno são os outros, prossegue como se a opressão fosse um centro de gravidade a romper continuamente pela praxis. No fundo, é como eu interpreto esta inevitabilidade, digamos assim, do grupo em fusão ter que se serializar sob pena de colapsar no terror, como a ideia de que a humanidade nunca se resolve num homem novo. Não é possível um homem novo. Bom, dito isto, eu já estou bastante adiantado. Sartre não se limita a expor o processo próprio à praxis da opressão. Ele articula ainda, de um ponto de vista histórico, com características do comportamento da burguesia francesa na segunda metade do século XIX, para revelar que nesse quadro, uma escolha que o opressor se impunha a si mesmo para assim se legitimar a opressão sobre os outros, era nem mais nem menos do que aquilo a que eu hoje chamaria ideologia da austeridade. Enfim, é uma hipótese de interpretação. O estilo de vida burguês que Sartre escreve é o de um modo de ser da distinção. Contrariamente ao aristocrata que nasce aristocrata, o burguês, por princípio, não nasceu burguês. Naturalmente, mesmo tenha nascido burguês, o que resulta da ordem do facto acidental, não nasceu burguês no mesmo sentido fundamental em que o aristocrata nasceu aristocrata. Por isso, o burguês há que demonstrar-se distinto através da adoção de comportamentos austeros. Eu cito uma passagem: a natureza e o sangue conferem à aristocracia os seus privilégios. Pelo contrário, no mundo capitalista e democrático, é a natureza que representa a universalidade, o que faz com que, à primeira vista, o operário seja homem como o burguês. A distinção é antinatureza. O burguês é distinto no sentido em que suprimiu em si mesmo as necessidades. Ele exerce uma ditadura sobre o corpo em nome da não necessidade. Ou, por outras palavras, uma ditadura da cultura sobre a natureza. O seu vestuário é opressão, espartilho, colarinhos engomados, coletes, cartola, etc. Ele exibe sua sobriedade. Ao serem convidadas para jantar, as moças alimentam-se antes, a fim de jejuarem, fazerem jejum, não é? Em público. E a esposa não dissimula a sua frisidez. Fim de citação. É claro que, e cito novamente agora uma passagem adiante, a opressão que cada um exerce ou pretende exercer sobre si mesmo é como uma justificação daquela que poderá exercer em seguida sobre os assalariados, na questão do trabalho. Fim de citação. Portanto, a praxis sartriana, a praxis como Sartre pensa, e que no fundo é um projeto organizador que visa superar a materialidade que encontra em direção a uma finalidade, através da transformação dessa materialidade, não pode ser vista apenas do ponto de vista de um processo material, como o processo da exploração, o processo económico, mas também do ponto de vista deste processo, onde temos o trabalho das representações, o trabalho enfim, que num quadro marxismo seríamos o quadro das superestruturas. E esta praxis caminha sempre na direção, consegue constituir-se como opressão, sedimentando-se. Esta distinção torna-se na geração seguinte, este comportamento burguês de distinção torna-se na geração seguinte, de pais para filhos, torna-se prática ou inerte. Então pergunta-se, quando a distinção se tornou prática ou inerte, portanto, este comportamento, este conjunto de comportamentos que passam por uma autocontenção do sujeito, uma autodisciplina, uma austeridade, quando a distinção se tornou prática ou inerte, quando se torna em cada um limite inerte da sua praxis cotidiana, quando é o índice da sua dependência serial, será que o indivíduo distinto ainda apreende a sua significação social como uma determinação do que era no pai a verdade da praxis? No fundo, torna-se necessário, passa a ser parte quase da natureza.
Sartre encontra, eu já não demoro muito mais, 5 minutos e termino. Sartre encontra no malthusianismo, portanto são aquelas políticas que visavam o controle da natalidade, uma política concreta que, de acordo com a sua interpretação, radicaliza a opressão, primeiro comportamentalmente escolhida, ou no caso, comportamentalmente seria a palavra menos feliz, enfim, escolhida do ponto de vista das condutas, e depois comportamentalmente vivida, digamos assim. Ou seja, passada da praxis para a prática ou inerte. E finalmente objetivada no próprio processo económico. Este aspecto é de veras importante. Já não se trata de uma autocontenção dos comportamentos pela conduta da distinção, que deslizam de uma praxis escolhida para uma prática ou inerte, sedimentada, para uma materialidade trabalhada desse ponto de vista, mas também uma autocontenção do próprio processo do capital motivado por interesse de classe. E, portanto, estamos a falar agora do processo económico. Eu cito: o malthusianismo é uma resposta opressora e radical baseada numa recusa. Os capitalistas franceses recusam o livre desenvolvimento do processo para salvar a sua classe. Esta recusa já está presente como limite inerte de toda a mudança. Ela aparece, como se deseja, sob a forma de uma determinação a priori do espírito objetivo ou como um esquema imediato para a compreensão do outro pelo outro e para a sua radicalização. Fim de citação. E em seguida, Sartre retira vários sentidos deste malthusianismo, mas sempre com a constatação do móvel opressor que subjaz ao malthusianismo como praxis. A mim não me interessa tanto o malthusianismo, mas como estes aspectos. Se reconhecermos indubitável, estou a citar, se reconhecermos a indubitável evidência que a industrialização eleva o nível de vida para todos, convirá reconhecer então esta verdade, que o economicismo nos dissimula. É por uma prática, e este é o aspecto que me interessa frisar, é por uma prática deliberadamente opressora que a burguesia francesa mantém um nível de vida anormalmente baixo, ou seja, em contradição com as consequências práticas ou inertes da segunda revolução industrial e com os níveis de vida de outros países de capitalismo avançado. Ela oprime o conjunto da população para acorrentar a classe operária. Fim de citação. E recordo que ele está-se a reportar aqui à segunda metade do século XIX, a sociedade burguesa francesa na segunda metade do século XIX. As consequências que seguem são impressionantemente próximas aos antagonismos e fricções sociais que hoje são desencadeados e, na verdade, aproveitados pela política da austeridade. Eu vou citar mais uma vez, e é a minha última citação. Diz Sartre: nessa escassez provocada, ou seja, nesta intensificação deliberada da escassez como força negativa, provocada, deliberada, escolhida, no fundo, as contradições entre os operários como vendedores individuais da sua força de trabalho, já superadas pela prática sindical, são transformadas em contradições entre meios operários. Por exemplo, operário profissional contra operário sem qualificação, funcionário público contra operário da indústria privada, operário com salário mensal contra operário remunerado de acordo com a sua produção, etc. E os sindicatos, que controlam estas divisões com a sua soberania em via de petrificação, tornam-se, por sua vez, em agentes de desunião para a classe operária. Aqui a opressão consiste em perpetuar dissensões provisórias ao perpetuar a situação francesa. Trata-se de dividir para reinar. Fim de citação. Ora, aquilo que, enfim, na Europa, no quadro da União Europeia, se chamou a regra de ouro dos orçamentos, que se tem pretendido impor na União Europeia, que no fundo é que os orçamentos de Estado não podem ter um déficit maior que 0,5%, meio ponto percentual. Ou a política de autolimitação, enfim, do poder político, dos poderes públicos, que leva com preocupante frequência e sentido de seriedade responsáveis políticos a terem a democracia por obstáculo, e a normatividade construtiva das comunidades políticas, um valor a ter, portanto, esta normatividade constitutiva das comunidades políticas, um valor relativizável, sinceramente valores que estão impressos na Constituição, o favorecimento de antagonismos de setores da sociedade face a outros setores da sociedade, muitas vezes nos exatos termos em que Sartre descreve, assalariado versus não assalariado, funcionário público versus funcionário de empresa privada, por aí fora. São instâncias claras do paralelo que pode ser feito entre a descrição que Sartre faz do período burguês francês finissecular e a atual circunstância das sociedades submetidas a programas de austeridade.
Tudo isto significa que a ideologia da austeridade terá certamente aspectos de novidade. Por exemplo, de adaptação do capitalismo ao possível fim do crescimento económico. Mas significa sobretudo que esta austeridade, que posta em prática tanto a felizes sociedades nos dias de hoje, traz também algo de repetição. Uma repetição bem mais profunda do que aparente da praxis opressora caracterizada, de acordo com Sartre, a sociedade burguesa da segunda metade do século XIX. E é neste sentido que, e com isto acabo, que penso ser atualíssimo reler o pensamento de Sartre sobre a opressão a partir de uma condição histórica da escassez provocada, junto com uma valorização da conduta de uma frugalidade autoimposta. Na verdade, os aspectos prático e prático-inerte da austeridade odierna. E creio que Sartre nos está fornecendo ainda as ferramentas para desmontar o necessitarismo económico associado à austeridade. Na verdade, resultado de uma sedimentação da violência levada a cabo por uma praxis da opressão. E também penso que está a indicar-nos ou a dar-nos uma apreensão da real dimensão do papel das escolhas humanas no processo histórico. E era isto. De uma certa incapacidade de compreensão do método e mais de uma certa incapacidade de adequada delimitação do escopo de validade do método. Veja que na crise depois, qual é o problema de Russell na crise? É dizer que esse método não serve para a filosofia, para a psicologia, essencialmente é isso. Por quê? Inclusive ele menciona mais, ele vai falar de uma ciência universal, e uma ciência universal fundada no mundo da vida, não é? Então ele quer, o projeto de Russell é delimitar um campo de validade para o método científico. E nesse campo de validade, ele é inquestionavelmente um método adequado. O problema surge quando ele é extrapolado, quando ele é transladado fora do seu campo de aplicabilidade. Para o Russell, o problema central era a aplicação desse método à psicologia. É por isso que ele acredita que a psicologia não está bem fundada. Essa psicologia feita à imagem das ciências empíricas da natureza é mal feita. Essa é a crítica essencial que ele vai fazer por páginas e páginas e páginas da crise, não é? Agora, quando eu usei essa metáfora da subida, você identificou apenas parte do esforço de subida, que é a disposição do sujeito
de se colocar em chave teórica, se colocar em chave inquisitiva. Não é? Mas é mais que isso. É o que ele faz estando nessa disposição. O que ele faz é lançar a mão da matemática. Não é? A volta seria como eu retomo a minha experiência, como eu justifico o uso de coisas que não têm, no caso da matemática, que não tem uma conexão direta com o mundo da vida, né, com uma experiência imediata, sensorial, né, como isso pode ser eficiente para que eu possa ordenar as minhas experiências perceptivas. O problema da descida é como é possível que eu possa ordenar o mundo da vida por critérios matemáticos. Porque ao lançar mão de critérios matemáticos, de ciência matemática, eu não sou necessariamente levado a um campo de pura alucinação, não é? Que não tem nada a ver com a minha experiência. Não é? Fazendo uma analogia, o mito, por exemplo, não é? Seria como perguntar em que sentido, como eu posso dizer, não estou mais falando de ciência, um outro campo do mito, não é? Como é possível que o mito possa ordenar minha experiência? Não é? Só que aí nós estamos em outra dimensão. No caso do uso da matemática, você tem questões sérias. Não é? Por exemplo, eu posso, através de teorias matemáticas da natureza, prever experiências futuras. Não é? Pergunta: o que me garante que essa previsão é boa? Por que eu acredito nela? Porque essa indução é justificada. Essa indução que lança a mão do ideal, como se justifica? Como se justifica a indução que se refere ao mundo da experiência, mas que lança a mão de algo que não está ali? É esse o problema. Eu acho que, infelizmente, eu pelo menos em crises, você não toca nesse assunto. Eu não sei se esse é um problema que ele evidentemente é um problema pelo qual ele se interessou. Ele se interessou muito na matemática, mas nas ciências empíricas parece que esse problema não lhe dizia respeito. Eu não consigo entender muito bem por que não lhe dizia respeito, quando ele dedicou a ele um esforço imenso quando se tratava de matemática. Em matemática a coisa funciona assim. Vou dar um exemplo. A aritmética é uma ciência muito difícil. Muito difícil. A aritmética é a teoria dos números, né? Fazer conta. Teoria dos números. Existem certos problemas em teoria dos números que você pode colocar muito facilmente, mas cuja solução ou é extremamente difícil ou ninguém sabe até hoje. Há problemas muito simples envolvendo números cuja resposta é desconhecida, porque eles são de uma dificuldade inaudita. Por que eles são difíceis? Eles são difíceis porque esse domínio numérico é muito pouco estruturado. E para resolver problemas aqui, os matemáticos lançam mão de domínios estruturados muito mais complicados. Para resolver o problema de Fermat, que é um problema simples de aritmética, levou 200 anos de evolução matemática. A demonstração ocupa centenas de páginas, usando a matemática mais pesada. Bom, o Russell se interessou por isso. Como eu preciso de tudo isso para tratar dessas questões? Como eu justifico todo esses canhões todos para tratar dessa questãozinha local? Mas o mesmo problema se coloca com relação à ciência empírica. O mesmo problema. Me parece que ele não dedicou suficiente atenção a ele. Mas é possível detectar ali que, de alguma forma, esse problema aparece. É isso que eu quis dizer. Então, André, aqui no Brasil, nós não temos a percepção do que é o austeritarismo, ou
seja, essas políticas de austeridade que no momento estão acontecendo em Portugal, né? Aliás, na Europa toda, mas Portugal está sentindo bastante na vida. E você traz a questão da violência e da dominação, da opressão, no caso, ligado também ao austeritarismo. E aí eu gostaria de saber como é que Sartre, então, vai falar sobre a resistência. Por quê? Porque, pelo menos eu entendo que quando tem as medidas de austeridade, isso é uma opressão. Isso é uma opressão espraiada através de leis, medidas, e que o povo tem que engolir ou não, no caso de Portugal. Mas como é que se faz a resistência à opressão? Porque resistência à violência, a gente ainda entende. Mas e a resistência à opressão segundo Sartre? Qual seria? Não sei bem. Não sei bem. Portanto, o meu ponto era tentar, de facto, fazer a demonstração de que a opressão é violenta, não é? A opressão é violenta e que a opressão, sendo violenta, sim, legitima, enfim, uma reação, uma resposta, uma resistência à violência. De facto, o que eu procurei aqui fazer foi sobretudo isso, não é? E pareceu-me que, e é claro que Sartre, de uma forma muito explícita, caracteriza a opressão como violência. Também me pareceu que era muito importante notar que, para Sartre, na opressão, bem como na violência, o que está em causa é uma relação de interioridade, não é? Uma relação entre os sujeitos. E, portanto, o trabalho de resistência a essa violência, a meu ver, teria que ser feito por aí. Eu confesso que não tive muito tempo para trabalhar a sua pergunta, não é? Nas páginas, na parte final da crítica da razão dialética, o Sartre faz esta polarização, não é? Por um lado, a opressão e, por outro lado, a fraternidade, o que ele chama fraternidade de terror. A fraternidade resulta justamente dos juramentos da fusão de liberdades, a fraternidade de terror. Mas falo para revelar, no fundo, um fracasso. Aliás, não é? Acho que ele tem uma certa, como é que eu ia dizer, não direi uma obsessão, mas tem um encanto, um fascínio pelo fracasso, não é? E mesmo aqui na razão dialética aparece, não é? E quando eu falei da espiral infernal, não é? Há uma lógica, não é? de que a praxis se realiza sempre e, portanto, temos que estar constantemente a retomá-la. Eu penso que, enfim, não, quer dizer, no fundo, também não é mais do que isto que ele diz, quer dizer, os instrumentos que ele daria seria precisamente isto, é preciso constituir grupos, não é? Organizar grupos que resultam justamente desta convergência de uma alteridade dissolvida, não é? Mas não me diz muito mais do que isto, não é? O meu ponto era fundamentalmente dar conta dos dois primeiros aspectos que eu disse, de uma caracterização da opressão como violência, de uma violência que tem por especificidade justamente a sedimentação num prático inerte. E que este processo é um processo que envolve quer os processos económico-materiais, mas também quer os processos das representações, enfim, portanto, infraestrutura e superestrutura correm ambos nisto. E, por outro lado, que há, enfim, qualquer coisa que antecipa, não é? Aquilo que nós consideramos austeridade e que consideramos até como uma certa novidade, não é? Na Europa, que sempre dependeu um pouco, quer pelo lado do pensamento político mais de índole socialista, quer para o pensamento político mais liberal, da premissa do crescimento. E, portanto, de algum modo parece que há uma novidade quando a austeridade resulta, digamos assim, da percepção um bocadinho urgente de adaptação face à ausência de crescimento. E, portanto, tem que haver ajustamento, mesmo a expressão ajustamento é uma expressão muito usada nesse quadro, ajustamento económico ou financeiro, enfim. E, na verdade,
ao contrário disto que eu estou a dizer, não é? Parece que algo de muito semelhante, como a autocontenção quer dos comportamentos, com a frugalidade, precisamente, não é? De comportamentos, quer uma autocontenção do próprio processo económico, não é? Fazem parte de um regime de instauração de uma opressão que seria na sociedade francesa do século XIX. E, portanto, a ideia de escassez provocada, deliberadamente provocada, não é? Revelam esse aspecto. E há aqui um outro aspecto que eu talvez não tenha enfocado com suficiente detalhe, que é, eu penso que também há aqui um lado de reagencialização, digamos assim, da política, quer dizer, quer pelo lado do sujeito, quer pelo lado dos grupos, não é? O que ele chama grupos. E de certo modo, por aí, eu penso que faz algum sentido também reler Sartre, depois do Foucault, depois de tudo o que foi pós-temporalismo. Eu acho que faz algum sentido retomar Sartre nesse sentido de uma ressubjetivação da política. Aliás, um pouco como Alain Badiou faz, ou Zizek faz, etc., no quadro bastante do pensamento pós-marxista. Enfim. Oi? Se não tiver outra questão, né? Os ouvintes, eu teria uma questão para você. Então, para o André, eu queria saber se Sartre ele concebe uma dinâmica do prático inerte, se ele concebe um dinamismo do prático inerte, ou se o prático inerte ele remete muito mais a essa oposição que você demonstrou entre a ação e isso que da ação se torna então uma espécie de instância cristalizada, a partir da qual então digamos a retomada de uma relação provavelmente fenomenológica com a experiência, ela teria que ser desviada ou ofereceria alguns pecados. Eu pergunto isso porque, não sei se você também fez essa pesquisa, sedimentação e conceito husserliano. Eu não sei se isso apresenta claramente em Sartre. E a primeira noção do husserliano do conceito de sedimentação é a sedimentação como resultante dos processos de constituição interna do tempo. Então, o tempo chega a uma estagnação, digamos assim, quando a fase de constituição temporal ela não é mais atual. E no segundo momento, então, quando ele analisa as sínteses passivas, então ele exatamente tenta conceber fenomenologicamente como que há toda uma dinâmica de constituição que não depende do sujeito, não depende da ação ou da intencionalidade que se volta a qualquer coisa, mas existe então uma dinâmica da sedimentação que vai estar tanto presente nos atos que não são puramente conscientes, quanto em certas dimensões do mundo da vida. Então, esse dinamismo da sedimentação, o vincula tanto a análise da consciência interna do tempo, quanto a análise do mundo da vida em textos mais tardios. Então, eu queria saber se em Sartre isso também aparece, ou se nós temos mais uma concepção mais cristalizada, então, da sedimentação. Essa é uma pergunta com vários lados. Eu vou começar pelo primeiro, que era se há alguma dinâmica do prático ou inerte. De facto, usando, enfim, pegando numa imagem da física, não é? Ele não usa, mas é um pouco uma lei da ação e reação. Lembra que ele disse que há uma dialética da ação que nega a matéria e trabalha a matéria. Ele disse que há uma antidialética da matéria trabalhada que nega a ação. Então, enfim, na minha cabeça isso funciona um pouco como uma espécie de resistência à ação, não é? Há uma resistência à ação do lado da matéria trabalhada, mas ao mesmo tempo nenhuma ação se faz a não ser sobre a matéria trabalhada. No fundo, a praxis é sempre um processo de superação da materialidade, mas através da sua transformação, em direção a uma finalidade, que é a finalidade do processo. Mas ao mesmo tempo que temos esta dinâmica da praxis, uma dialética, da dialética da ação sobre a matéria, temos uma reação, isso é que eu estou a usar, não é uma expressão dele, não é? Mas, foi como ocorre agora, temos uma reação, digamos assim,
Nem é uma reação, uma inércia, justamente. O conceito até é um conceito que ele pede emprestado da física, não é? O conceito de inércia, não é? Do prático ao inerte, que vai negando a ação, vai, e é aí que justamente se incrusta as dimensões da opressão, ou de tal violência objetiva que, num grau normal, em que portanto, não acontece de uma forma descontínua, como discreta, não é? Discreta, não é? Como de uma forma aguda, não é? Crónica, diz assim, estou a usar várias imagens. Este conceito de sedimentação que ele está aqui a usar, eu posso estar errado, não é? Então, não posso garantir com toda a certeza. Não está ligado com o conceito de sedimentação na consciência imanente do tempo. Mas Sartre conhece bem as relações da consciência imanente do tempo. Aliás, cita abundantemente em várias partes do trabalho do seu primeiro Sartre, não é? Onde tinha a transcendência do ego, não é? Logo aparece a transcendência do ego, agora o ano está-me a escapar, 36, não é? Logo em 36, ele justamente faz apelo à sedimentação, não é? da intensidade, das intensidades transversais, da consciência do tempo, para dizer que com isso ele consegue dispensar a ideia de sujeito transcendental. Isto é o argumento dele, não é? Da transcendência do ego. E, portanto, mas não há, de facto, acho eu, tanto quanto ele não fez nenhum link, digamos assim, entre enfim, a sedimentação nas síntese passivas, embora pudesse ter feito perfeitamente, parece perfeitamente. E o quadro, o mundo da vida, poderia perfeitamente ter feito. Aliás, no fundo, eu acho que, de alguma maneira, eu, no final, não tratei isto, não era a minha intenção tratar isto neste trabalho, mas, de alguma maneira, o conceito de matéria trabalhada, em grande medida, a matéria trabalhada, enfim, pode ter muitas leituras, pode ter leituras sobre o que é matéria trabalhada? A matéria trabalhada é toda a praxis passada, no fundo é a história, é a história, não é? Quer com os seus aspectos, só com este imbricamento entre os aspectos subjetivos e coletivos, não é? Sociais, e os aspectos materiais. Isso é que eu acho que é relativamente inovador em Sartre, quando a gente olha para a questão do marxismo. Normalmente a gente olha para o Sartre como simplesmente criticando ao marxismo a supressão ou o menosprezo do indivíduo, né, e a singularidade do indivíduo, da liberdade do indivíduo e a capacidade sempre do sujeito de ser agente, né, e portanto toda aquela história do super e do infraestrutural. Mas eu acho que ele está a dizer bastante mais do que isso, né? Eu fui dizendo isso de passagem, mas eu acho que ele está a dizer que há este processo, um processo de há qualquer coisa aqui, uma instância, não é? E, enfim, tem de facto uma dimensão ontológica que seria esta matéria trabalhada, onde estão os ingredientes, estes ingredientes materiais, ingredientes também subjetivos e sociais, todos sedimentados, não é? Como história. Obrigada. Estamos um pouco adiantados com o horário, mas não existir.